O versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Queridos, o vale da sombra da morte, nós sabemos que não pode ser uma coisa boa. Mas o vale da sombra da morte, eu vou até colocar alguma imagem aqui para que você possa entender bem. O que é o vale da sombra da morte para as ovelhas? O vale da sombra da morte era um caminho estreito. O vale tem o mesmo sentido de penhasco, desfiladeiro, um penhasco. E na verdade o penhasco de um lado, ele é um paredão, né, pedra, rochoso, e do outro lado ele tem um abismo. Ou seja, é um caminho muito estreito, onde de um lado é só pedra, uma parede de pedras, e o outro um abismo. Ou seja, era um caminho difícil, árduo, complicado para a ovelha passar. Se ela não fosse guiada, ela cairia no abismo e morreria. Ela não sobreviveria a essa queda. Tudo estreitinho. Imagine várias ovelhas tendo que passar um caminho muito estreitinho para ser conduzida e um pastor conduzindo ela. Lembra que no outro vídeo a gente falou, Jesus é o caminho, um dos nossos vídeos aqui do canal. Então Jesus é o caminho, esse caminho é estreito e nós precisamos passar por ele. Mas nós temos quem nos guia, nós temos o nosso Salvador, o nosso pastor, o nosso guia, nosso líder. Ele vai nos conduzindo por esse caminho, nós precisamos passar por ele. De um lado tem um abismo, que se nós cairmos, se nós sairmos um pouquinho desse caminho, a gente pode chegar à morte. Então que a gente possa ser conduzido nesse caminho. É isso que o salmista está dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, esse que é o vale da sombra da morte, não temeria mal algum, mesmo sendo um caminho estreito, perigoso, tortuoso, muito complicado, mas o pastor estava guiando aquelas ovelhas e de maneira nenhuma elas seriam perdidas, porque havia alguém que estava conduzindo. Deus nos livrou da morte espiritual. Nós estávamos no caminho errado, todo torto, mas nós reconhecemos, aceitamos o nosso pastor, nós aceitamos a Jesus. Jesus como nosso líder, nosso guia, Ele que nos conduz por esse caminho que é Ele, e a gente vai sendo conduzido por esse caminho, e o Senhor nos livra dessa morte. Não tememos mais a morte, porque a morte eterna, ela já foi extirpada para nós, para todos aqueles que creem em Jesus, para aqueles que colocaram sua vida nas mãos de Deus. Essa morte eterna não existirá. Existirá sim a vida eterna, e desfrutando dela junto do Senhor para a eternidade. Versículo 4 diz, porque tu estás comigo. Olha por que ele não teme, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós podemos observar que existe um significado muito interessante aqui. Esse versículo significa que mostra a proteção e a orientação do Senhor. A tua vara, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por que essa frase? Por que o salmista falou isso aí? Como Davi conhecia muito bem tudo sobre ovelhas e sobre o pastor, ele aqui explica muito bem o significado. Ele diz que com sua vara ele me defende. Por quê? Porque a vara é um instrumento de defesa. A vara, ela era pontiaguda e ela servia para espantar os animais que vinham para comer as ovelhas, animais peçonhentos como devoradores, né? Animais predadores. Então esses animais, o lobo, por exemplo, quando vinha o pastor com a vara, ele expulsava, ele conseguia espantar. Eles eram um instrumento de defesa e ataque ao mesmo tempo. Então isso é a vara. Veja que ele agradece porque o pastor tem a vara. Então a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara defende, expulsa os predadores. O cajado é um instrumento para orientar. O cajado já tem a sua ponta, né, em cima dele, ele tem uma curva. E essa curva serve para aproximar, juntar, unir, orientar as ovelhas, conduzi-las no caminho. Quando a ovelhinha estava saindo do caminho, ele vai lá e puxa a ovelhinha e coloca no lugar. Quando a ovelhinha caía em algum lugar, algum buraco, algum abismo, ele iria lá com aquele cajado, vai lá e ele engancha no pescocinho da ovelha aquele cajado para poder retornar. Olha, a ovelhinha não vai por aqui não, ou não cai não, vem para cá. Ele puxa a ovelhinha pelo pescoço, coloca ela no caminho de novo e a ovelha segue junto com as outras. Veja como é um instrumento de orientação e de condução o cajado. Isso é a bênção. Então, a tua vara e o teu cajado me consolam, ou seja, a bênção do Senhor. Ele que nos guia, Ele que está o tempo todo comigo e com você. Quando nós observamos agora o versículo 5, esse trecho ele fala assim, a primeira parte: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esse verso aí que o salmista fala, Davi falando, é algo extremamente profundo. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
Havia no Oriente Médio, quando um homem, por exemplo, era caçado, estava sendo procurado por um inimigo, alguém precisava apenas buscá-lo para matá-lo, ele estava sendo caçado de alguma forma e ele resolvia fugir. Quando ele fugia, esse homem, se ele encontrasse alguém que pudesse dar abrigo para ele, a casa que ele entrasse, essa casa tinha por obrigação de cuidar dele, de dar ajuda a ele, de cooperar com ele. Então o que acontecia quando ele chegava a essa casa, mesmo que os inimigos estivessem chegando atrás dele, os inimigos de maneira nenhuma poderiam entrar, invadir aquela casa para buscar esse homem que estava sendo caçado. Então o que ocorria era que aquela família, aquela casa onde estava recebendo essa pessoa caçada, ela precisava tratá-lo bem, cuidar dele. Ele já estava naquela casa, ele tinha que tratar bem, aceitá-lo, recebê-lo, ter uma recepção muito boa. Então quando ele faz isso, o que acontece? Aqueles donos da casa ficavam com aquele indivíduo dentro da casa dele, porém ali ele preparava uma mesa para eles, tratava muito bem essa pessoa que estava sendo perseguida, cuidava muito bem dele e dava uma refeição maravilhosa. Enquanto isso estava ocorrendo dentro daquela casa, daquela tenda, as pessoas que estavam caçando esse homem, elas não podiam entrar, então elas ficavam do lado de fora apenas observando. Então é aqui que Davi fala, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então os inimigos ficavam observando, mas não podiam fazer nada. Por quê? Porque aquele homem estava protegido, aquele homem estava com a proteção daquele lar, daquela casa. É esse o sentido e profundo que existe por trás desse versículo, que o Davi realmente ele retrata essa situação. O hospedeiro, ele ainda, além de dar alimento, de cuidar deles como cuidados básicos, hospitalares, se a pessoa tivesse ferida, uma refeição muito boa, uma mesa muito bonita. Além disso, ele também trazia o perfume melhor que ele tinha, o unguento melhor que ele tinha, o óleo mais precioso que ele tinha. Eles não se furtavam disso, os donos da casa. Então ele também oferecia isso para a pessoa que estava dentro da sua casa, que precisava ficar aos seus cuidados. Enquanto tudo de bom acontecia com ele, o inimigo estava do lado de fora. E o inimigo ficava só vigiando e não poderia fazer nada com ele, porque ele estava protegido. A mesma coisa acontece conosco. Foi por isso que Davi falou isso nesse salmo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, porque o Senhor é que cuida de nós. Quando a gente está em perigo, quando a gente está em sofrimento, quando a gente está desesperado, sem saída, não tem mais o que fazer, a gente está à beira da destruição e a gente vai buscar ajuda na casa do Pai, junto a Deus, junto a Jesus. Quando a gente vai buscar essa ajuda que a gente vai e encontra, Ele nos recebe com um abraço maravilhoso, com calor, com a alegria que somente Jesus pode dar através do seu Espírito Santo, através do seu poder. Então ele recebe essa pessoa que está no caos e ele cuida dessa pessoa, ele trata você com o maior carinho e felicidade, como o maior filho que ele tinha e que estava desgarrado, mas que voltou para ele. Ele cuida de você, ele faz banquete na presença dos teus inimigos, pessoas que querem te destruir, pessoas fazendo tudo contrário, tudo para levar você para baixo, querendo ver o teu mal, a tua destruição. Mas Jesus traz você para Ele, cuida de você, te dá a melhor refeição, te dá a melhor condição de melhorar a vida para poder ser melhor também para a vida eterna. Ele cuida de você, Ele refresca a tua vida, Ele cuida do teu ferimento, Ele limpa as tuas feridas, Ele trata você, Ele deixa você uma pessoa transformada através da sua mensagem, através da sua palavra. Ele cuida de você, cuida tudo que você precisar. Jesus vai tratar de você. E isso tudo, Jesus transforma a tua vida, melhora a tua vida, e tudo isso na presença dos teus inimigos. E as pessoas vão ficar de queixo caído, triste, boquiaberto. Muita gente começa a dizer, mas esse é aquele, essa daí é aquela menina, essa é aquela que fazia isso ou que fez isso, esse rapaz é aquele que fez isso ou fez aquilo. Porque agora Deus sim é Ele mesmo, mas porque Deus está na vida dele, Jesus está na vida dele. Ele tem um pastor, Ele que o abraça, o conduz e o recebe em seus braços. O Salmo 23, o versículo 5, a parte B, unges a minha cabeça com óleo. E a gente pode observar aqui que o ato de ungir, ele é um ato que serve, tinha várias instruções sobre ungir. É algo que é histórico, que vem de muitos e muitos anos,
antes de Cristo até, o ato de ungir, né? Ele poderia ser usado de várias formas, dependendo da cultura, como é que era utilizado esse ato de ungir. Ele era utilizado para muitas pessoas como uma hospitalidade. Você chegava à casa de alguém, alguém te ungia. Servia para refrescar também o calor. Alguém que estava chegando à casa de outra pessoa era ungida para refrescar. Poderia ser um convidado na casa de alguém. Ele poderia ser colocado também como medicinal, né? Algo medicinal, um remédio para curar dor de cabeça. Enfim, muitas coisas a gente pode ver que acontecia quando havia uma unção. É algo muito grandioso que alguém faz por alguém que recebe na sua casa. No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes hebreus eram ungidos com óleo para serem consagrados para Deus. Veja que era um elemento de consagração. É um símbolo também de unção divina, também como o Espírito Santo, um símbolo de transmissão do Espírito Santo, o óleo, né? E também um elemento sagrado capaz de curar, porque muita gente via isso. E a gente pode ver também essa referência bíblica quando Paulo escreve a Tiago, né, no capítulo 5, versículo 14 e 15, ele fala assim, leia comigo: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então você vê aqui mais uma forma que Paulo está utilizando, que é justamente a unção, ungir para orar. Mas quem vai curar aqui, pode observar, não é o óleo, é a oração, e a oração que salvará o doente. Amém? Então era algo muito bom. Ser ungido para alguém era algo respeitoso, gostoso, delicioso. Então, quando você diz assim, unges a minha cabeça com óleo, como ele fala com Deus, veja, ele está dizendo: Senhor, tu me dás tranquilidade, tu me dás paz, tu acalma o meu coração, acalma a minha alma, tira a minha agonia, o meu calor, me dás, Senhor, importância. Ele te dá importância, Deus te dá importância, você é importante para Deus. Deus te coloca em lugares altos, basta você crer, basta você entregar a sua vida totalmente a Deus e crer e ser uma pessoa como Davi, segundo o coração de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Versículo 5, a parte C: o meu cálice transborda. Olha, cálice transbordar significa agora, depois de tudo, de alimentado, de comer, de beber, de estar com a alma satisfeita também, regozijando pela salvação, agora o meu cálice transborda, eu estou farto, estou morto de alegria, estou felicíssimo, transbordando, não tem nem palavras para descrever essa alegria que estou sentindo. É isso que o salmista está dizendo. Depois de ter encontrado o meu pastor, de ter o meu líder, meu guia, o homem que cuida de mim, a pessoa que cuida, que trata de mim, que cuidou das minhas feridas, que me resgatou, que não me deixa morrer, que guarda, que me livra do lobo, das cobras, das serpentes, de tudo que não presta, dos animais peçonhentos e dos devoradores, do inimigo, do diabo. Depois que encontrei ele, acabou. Agora a minha alma tem alegria, o meu cálice transborda só de alegria. Seja você também, fique feliz. Se você não estiver, porque você está precisando de fazer um encontro com Deus. E hoje aqui no Tempo com Deus, não esqueça, esse é seu tempo com Deus. Aqui você pode. Escreve aqui embaixo nos comentários: eu recebo esse Cristo. Eu quero receber esse Cristo que você, irmão Alberes, está pregando. Eu quero receber esse Cristo. Eu quero compartilhar com você como estou compartilhando. E o meu desejo, a minha alegria é que você sinta a alegria que eu estou sentindo aqui agora de poder falar para você. Que Deus continue abençoando a sua vida. Por isso que a alegria, o meu cálice transborda de alegria quando encontro esse Deus, esse pastor. E o 6º versículo. Ele, afinal de contas, fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Veja que maravilha. Certamente, com certeza, com essa alegria, com tudo isso, com esse homem que está comigo, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você nunca está sozinho em sua caminhada. Você sempre estará acompanhado. A bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da sua vida. Estará sempre acompanhado dela. Você nunca vai estar só. Um certo pregador fez a seguinte comparação e ele começou a falar desse jeito. Eu achei muito interessante e é realmente muito próprio para que se fale aqui. Nós podemos observar que na história do pastor, a gente vê o pastor, né, onde tem o rebanho, tem que ter rebanho, tem que ter ovelhas, tem que ter o pasto, tem que ter o cajado, a vara, tem que ter o lobo, que é o mal, tem que ter
os animais peçonhentos, os devoradores. Tudo isso tem a água, tudo isso tem quando a gente fala, né, nesse ambiente do pastor. Só que tem uma coisa que está faltando. Veja que não fala aqui em cachorro, em animais, para poder conduzir, ajudar a conduzir. E quando a gente vê que tem animais, cachorros, que são muito bons ajudadores, que eles ajudam realmente, eles conseguem conduzir. Os cães pastores, né, eles ajudam a conduzir. Mas nesse texto aqui, Davi em momento nenhum citou. Mas um determinado pregador falou e da seguinte forma: imagine, se houvesse cães aqui, quem seria? Como é que seria? Não tem, ele não é citado. Mas se houvesse aqui, seria quem? Seriam a bondade e a misericórdia. E aí a gente começa a observar, mas a bondade e a misericórdia, sim, porque eles nos seguiriam todos os dias da nossa vida. Então os cães pastores seriam a bondade e a misericórdia, porque eles estão conduzindo o tempo todo. A bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, se nós observarmos, eles fariam esse papel de juntar, de voltar, de não deixar as ovelhas se desgarrarem, se espalharem. Não, ele vai lá, busca, traz para cá e diz: a bondade e a misericórdia nos seguiriam todos os dias da nossa vida. Muito interessante essa colocação. Lembrando que isso não está no texto, mas foi uma colocação de um determinado pregador. E o versículo 6, a parte B diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, depois de tudo isso, depois de toda essa alegria, depois de todo o acolhimento, depois de toda a atenção, de todo o cuidado do Senhor, depois de todo o tratamento, de todo o zelo, de todo o resgate, agora vem o descanso. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é o desejo meu, o desejo seu, o desejo meu para você, o desejo do meu coração, o desejo de Jesus quando veio a essa terra para nos resgatar, é justamente para que a gente possa habitar na casa do Senhor, na morada que Ele preparou no céu, para todos aqueles que o receberam e o aceitaram e receberam o seu sacrifício e que estão realmente com o coração voltados para Deus e que temem a Deus e que estão colocados a Deus. Que essa mensagem do Salmo 23, ela trabalhe no seu coração, que ela realmente possa te abençoar a sua família, abençoar a tua casa, que ela possa fazer morada em você, que ela possa te guiar, que você sempre tenha essa palavra, essas frases, esses versos desse poema em mente. Guarde isso para você, esse cântico não saia mais da tua boca. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é simplesmente, a partir de hoje eu tenho certeza que não vai ser mais lido por você como simplesmente um texto, os versos de alguma poesia qualquer, mas hoje você passa a entender bem que Deus deixou para a gente através de Davi, como Davi se expressou e retratou Deus através desses versos. Não esqueça, curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante que você faça isso. O canal precisa crescer, quanto mais cresce o YouTube vai disparando para outras pessoas mais distantes e várias pessoas vão conhecendo como está acontecendo na verdade, e as pessoas vão conhecendo mais e mais a palavra de Deus. Não é por mim, não é que eu quero ser conhecido, não, mas que a palavra do Senhor apareça, que Jesus apareça em nossas vidas, que Ele seja glorificado, esteja aparecendo para todos que tenham alcance a esse canal e a essa mensagem. Jesus falou assim em João capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, se você é ovelha do Senhor, siga o Senhor. Se você ainda não faz parte desse rebanho do Senhor, aceita Jesus, entrega a tua vida a Ele. Você tem tudo para ficar junto do Senhor. Se você ainda não faz parte dessas ovelhas, você ainda não está nesse rebanho, venha fazer parte desse rebanho, entrega a tua vida a Cristo, porque Cristo tem muito para oferecer para você. O mundo não tem nada para oferecer para a gente. O mundo só vai nos destruir, nos jogar para baixo, acabar realmente, jogar a gente, colocar a gente no chão e ainda fazer com que a gente perca a nossa salvação em Cristo. Mas em Cristo você encontra descanso, alimento, pasto, água. Você vai encontrar descanso para a tua alma, alegria, refrigério. Você vai encontrar morada eterna com Ele no céu. Lembre-se, esteja conosco. Esse foi o nosso tempo com Deus de hoje. Que o Senhor abençoe tua casa, abençoe tua família, esteja com você em todos os momentos, abençoe a tua semana, o teu final de semana, e que, se Deus quiser, em nome de Jesus, semana que vem estaremos juntos. Lembre-se, Jesus é o teu pastor, nada te faltará. Fiquem na paz de Deus.